Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto online. Nós estamos no 20º domingo após o Pentecostes e no culto de hoje nós vamos refletir sobre a igreja e o Estado, o reino da esquerda e o reino da direita. O tema do nosso culto é o seguinte: vivemos entre o céu e a terra. Que Deus nos acompanhe e abençoe em nosso lar, com a nossa família, em mais um culto online. Começamos o nosso culto com as palavras do Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Invocamos ao nosso Deus triuno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, graças te damos por mais essa oportunidade que tu nos concedes, de refletir em tua palavra, de celebrar culto a ti. Mesmo que seja assim, de maneira online, alegra-nos com essa oportunidade e abençoa-nos, fortalecendo-nos na fé em Ti. Guarda cada um de nós em nossos lares, com a nossa família, conduz-nos e esteja em nosso meio, cumprindo mais uma vez a Tua promessa de que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em Teu nome, Tu estarias no meio deles. Acompanha-nos assim, é o que pedimos e pelo que agradecemos, em Teu nome. Amém. Deus perdoa qualquer pecado? Não. Há um pecado que Deus não perdoa. Jesus nos diz no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 28 e 29. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Blasfemar contra o Espírito Santo, como diz Jesus, nada mais é do que permanecer na descrença, na falta de fé. É resistir à ação do Espírito Santo que quer criar a fé no coração. Aquele que permanece na descrença não tem o perdão de Deus. Por outro lado, aquele que crê em Cristo como seu Salvador tem os seus pecados perdoados. Nesta fé, vamos mais uma vez confessar ao Senhor os nossos pecados e suplicar por sua misericórdia, pelo seu perdão. Nós oremos. Senhor Santo Deus, nesse momento todos nós nos voltamos a Ti, arrependidos de todos os nossos pecados. Reconhecemos, Senhor, que é imensa a quantidade de nossos pecados, tanto daqueles que conhecemos e pesam em nossa consciência, como também daqueles que nem nos damos conta de tê-los cometido, mas que Tu conheces muito bem. Reconhecemos também, Senhor, a gravidade de cada um dos nossos pecados, porque eles nos condenam, nos lançam no inferno. Suplicamos, Senhor, pela Tua misericórdia em nossa vida. Vem mais uma vez com o Teu amor, perdoar-nos, purificar-nos da sujeira do pecado. Limpa-nos mais uma vez com o Teu grande amor. Perdoa-nos. Pela fé que temos em Cristo, Teu Filho, nosso Salvador, assim suplicamos pelo Teu perdão em nossa vida. Em nome de Cristo,
Assim pedimos. Amém. Diante de Deus eu lhe pergunto: a sua confissão foi sincera? Você está de fato arrependido dos seus pecados e ao mesmo tempo também deseja corrigir a sua vida pecaminosa com o auxílio de Deus Espírito Santo? Se a sua resposta foi sim, então eu, como ministro da palavra do Senhor, mais uma vez lhe anuncio: fique em paz, perdoados estão todos os teus pecados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvamos ao nosso Deus cantando o primeiro cântico do nosso culto. Grande, muito grande é o amor do nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Olha a natureza, olha o céu e olha o mar. Olha os verdes campos, olha o sol e o luar. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Cristo veio ao mundo para morrer por ti e por mim, mas ressuscitou, sobre a morte triunfou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Eu não vou calar, para o mundo vou falar. Cristo me salvou, sua luz em mim raiou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Seguimos com a liturgia da palavra, a primeira leitura do Salmo 96, versículos 1 até 7. E neste salmo nós vamos ver um louvor a Deus pela sua majestade, pelo seu senhorio. Lemos assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Até aqui a leitura do Salmo. Seguimos agora com as demais leituras bíblicas. A primeira leitura do Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículos 1 até 7. E essa leitura será feita pela Silvia,
membro da congregação Cristo Redentor, aqui de Dois Vizinhos. Leitura do livro de Isaías, capítulo 45, do 1 ao 7. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para discernir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedacerei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e que te chama pelo nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saibas até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, que crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Até aqui a leitura. Agradecemos a Sílvia pela leitura, e neste texto nós vemos Ciro, que foi rei persa durante o exílio do povo de Israel na Babilônia. Deus utilizou Ciro como um instrumento seu para pôr fim à supremacia babilônica. Com a vitória de Ciro, o povo de Israel pôde regressar da Babilônia para Jerusalém. Por isso, nosso texto bíblico apresenta Ciro, esse rei persa, como sendo o ungido do Senhor. Ou seja, Ciro foi escolhido pelo Senhor para dar liberdade ao seu povo. Por amor ao seu povo, o Senhor foi adiante de Ciro e do seu exército, abrindo as portas para a sua vitória. Deus também utiliza as autoridades humanas para fazer cumprir os seus propósitos. O Senhor concede e o Senhor tira a autoridade de acordo com o seu querer. Vamos lembrar também das autoridades do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Vamos orar por elas, especialmente agora nessa época eleitoral, a fim de que o Senhor também as utilize para executar a sua vontade conosco, aqui onde nós vivemos. Amém. A leitura da epístola nós encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 até 10, e essa leitura será feita pela Salete, membro da congregação Cristo Redentor de Nova Prata do Iguaçu. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça a vós outros. Ação de graças. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança com nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio da muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes em Macedônia e na Caia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé
para com Deus a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Agradecemos a Salete pela leitura. E nesse texto nós vemos vários elogios do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. O apóstolo dá vários elogios aos cristãos de lá, e no versículo 7 ele diz que esta igreja havia se tornado um modelo para todos os crentes da região. Qual o motivo de tanto elogio? Nós encontramos no versículo 9. Os cristãos de Tessalônica abandonaram todos os seus ídolos e se converteram totalmente ao Senhor para o servir. Houve uma mudança radical e sincera. Agora, pensemos na nossa congregação. Como anda o nosso relacionamento com Deus? Será que nós merecemos elogios ou reprovação? Não há nenhuma congregação e nenhum cristão que não necessite melhorar e crescer na sua fé. Cuidemos de nossa fé, alimentando-a dia após dia. Se assim o fizermos, um dia na eternidade, o Senhor também nos elogiará e nos dará a salvação. Amém. A leitura do Santo Evangelho nós encontramos em Mateus, capítulo 22, versículos 15 até 22, a questão do tributo, onde lemos assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Depois, na mensagem, retornamos a esse texto. Vamos confessar a nossa fé em nosso Deus triuno, utilizando as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu no inferno, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantamos o hino 222, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado.
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelares que na cruz maldita por teu amor Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado e a morte, as hostes infernais venceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. E eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei
grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu. Que o nosso bom Deus nos acompanhe nesse momento de reflexão em Sua palavra, tendo como base o texto do Evangelho, Mateus capítulo 22, versículo 15 até 22, quando Jesus trata da questão do tributo. E o tema de nossa reflexão: vivemos entre o céu e a terra. Amém. Os líderes judeus do tempo de Jesus sentiam-se incomodados por causa das parábolas de Jesus, porque eles sabiam que Jesus as contava por causa deles. Mas ao invés de reconhecerem seus pecados, se arrependerem, crerem em Jesus, eles alimentavam ainda mais o seu ódio e desejavam prendê-lo. Ou, como diz o nosso texto bíblico, desejavam surpreendê-lo em alguma palavra. Para isso, o caminho não poderia ser a força, pois o povo em geral era favorável a Jesus. A tática dos líderes judeus era fazer com que o próprio povo se rebelasse contra Jesus. Por isso eles buscavam uma palavra capciosa que servisse de armadilha, com o objetivo de jogarem o povo ou então o governo romano contra Jesus. Diz o nosso texto bíblico que os fariseus enviaram os seus discípulos com a finalidade de fazer uma pergunta a Jesus. Assim como Jesus também tinha os seus discípulos, os líderes judeus também tinham os discípulos deles. Os discípulos dos fariseus foram acompanhados pelos herodianos. Quem eram esses? Os apoiadores políticos de Herodes, o Grande, representantes do governo romano. Antes de fazerem a pergunta a Jesus, eles a maquiaram com vários elogios a Jesus. Mestre, sabemos que ensina coisa boa, sabemos que fala sempre a verdade, sem olhar a aparência das pessoas, enfim, vários elogios a Jesus. Mas tudo o que eles dizem a respeito de Jesus é verdade, sim. No entanto, eles não acreditam nisso que estão dizendo. Os elogios são falsos. Sua pergunta soa como se eles fossem inocentes e somente quisessem saber a resposta, a opinião do mestre. É lícito pagar tributo a César ou não? Esperavam que Jesus se declarasse contra o pagamento do imposto, o que então daria motivos a eles para denunciarem Jesus como rebelde diante do governador romano. Por outro lado, se Jesus respondesse a favor do pagamento dos impostos, poderiam lançar sobre ele a afirmação de que era partidário do governo romano e não se importava com as aflições que o povo judeu sofria. Jesus, no entanto, percebeu a falsidade por trás dessa pergunta. Jesus, em extrema sabedoria, após analisar uma moeda com a efígie, com a imagem de Tibério César, e a inscrição na moeda que o identificava como filho do divino Augusto, disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Essa é uma regra muito simples e muito eficiente para conservar clara e definitiva a distinção entre os dois reinos, o civil e o celestial, ou seja, o Estado e a Igreja. A nossa primeira submissão deve ser sempre a Deus. Assim nós lemos em Atos capítulo 5, versículo 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Esta é a nossa primeira submissão, mas também devemos obedecer às autoridades civis legítimas que Deus estabeleceu. Lemos em Romanos capítulo 13, verso 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Estes dois reinos, o civil e o celestial, o Estado e a Igreja, não se confundem. Cada um tem a sua área de atuação. Assim escreveu Martinho Lutero: os encarregados do regime secular, do Estado, têm a obrigação de administrar o direito e de punir, ordenar as diferenças que existem entre os diferentes estados e pessoas, administrar e distribuir bens. O Evangelho, porém, não deve se preocupar com essas coisas, pois ele ensina a respeito da relação correta do coração para com Deus. Lutero também chamou o reino civil de reino da mão esquerda e o reino celestial, o reino da mão direita. Portanto, vamos dividir a nossa reflexão nesses dois reinos. O primeiro, o reino civil, o reino da mão esquerda. Dai a César o que é de César. Deus estabelece esses governos para evitar a anarquia e injustiças. Ora, nós sabemos que nenhum governo terreno é perfeito, porque todos os governantes, todas as autoridades são pecadores. A justiça humana, infelizmente, é falha. No entanto, temos que reconhecer que sem essa ordem terrena, a vida em sociedade seria impossível, seria um caos, um verdadeiro inferno. Dar a César envolve muito mais do que simplesmente pagar impostos corretamente. Dar a César significa implicitamente que devemos cumprir com os nossos deveres de cidadãos. Esse princípio inclui obedecer às leis promulgadas pelo governo e servir nas forças armadas se fomos chamados a tal. Em coisas meramente temporais e terrenas, que se relacionam com o dinheiro, com as posses, com o corpo, com a vida, nós obedecemos ao governo do país em que nós vivemos. Significa levar a sério a nossa responsabilidade de votar. Estamos aí próximos de um novo trâmite eleitoral. E aqui é bom lembrar que a igreja, ela não se posiciona, ela não faz campanha a favor de um candidato ou de um partido. Também exercer a nossa cidadania aqui neste mundo envolve orar pela nossa nação, para que Deus nos dê bons e sábios governantes e abençoe nossa terra com paz e prosperidade. Além disso, também devemos denunciar a injustiça quando nós a percebemos. No quarto mandamento, Deus pede que nós honremos, que nós respeitemos, obedeçamos nossos pais e superiores.
Aqui incluem-se as autoridades a quem nós devemos, como a nossos pais, honra, respeito, obediência, porque elas são uma instituição divina para o nosso bem. Sim, para o nosso bem. Lemos em 1 Pedro, capítulo 2, verso 13 e 14. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Nós obedecemos às autoridades por causa do Senhor, como diz Pedro, ou seja, porque o Senhor nos pede isso. Obedecemos às autoridades porque queremos obedecer ao Senhor, não por medo, não por castigo. O segundo reino, o reino celestial, o reino da mão direita, dai a Deus o que é de Deus. Aqui Jesus estende a nossa cidadania para além do país terreno no qual nós moramos. Embora nós vivamos num estado terreno, também vivemos sob outra bandeira. Esse reino celestial é muito superior a qualquer outra nação aqui da terra. Em fé e amor pelo Salvador Jesus, nós cristãos desejamos servir fielmente a Deus e ao nosso próximo. Em resumo, vivemos nossas vidas para agradar o nosso Rei Celestial. Nossa lealdade ao reino de Cristo deve ir sempre em primeiro lugar na nossa vida. Reconhecemos que tudo que temos, vida, bens, família, saúde, riquezas, já pertence a Deus, e por isso lhe rendemos toda a honra, toda a glória, toda a obediência devida. Em tudo que diz respeito à palavra de Deus, o próprio culto, a fé, a consciência, tão somente obedecemos a Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, diz Jesus. Querido irmão e irmã na fé em Cristo, temos dado a César o que lhe é devido? Você tem cumprido com seus deveres como cidadão? Você tem pagado seus impostos? Precisamos reconhecer que nós temos muita dificuldade em dar a César o que é de César. Muitas vezes nós optamos pelo caminho da irregularidade, da sonegação de impostos, do descumprimento da lei. E para agirmos assim, nós damos várias justificativas, várias desculpas. Todo mundo faz assim. Nossos governantes são corruptos, vou pagar impostos para eles roubarem? Esquecemos que quando deixamos de pagar um devido imposto, nós é que estamos sendo corruptos. Além disso, no governo romano também havia corrupção. E assim mesmo Jesus ordenou: dai a César o que é de César. Querido irmão e irmã na fé em Cristo, temos dado a Deus o que lhe é devido? Você tem sido um bom cristão? Tem dado a Deus a sua oferta com alegria, com gratidão, com generosidade? Aqui também precisamos reconhecer que temos dificuldades em dar a Deus o que é de Deus. Muitas vezes não o obedecemos como deveríamos obedecê-lo, não lembramos dos seus mandamentos, não o honramos como deveríamos honrá-lo, não o adoramos como deveríamos adorá-lo.
não confiamos no seu amor como deveríamos confiar, não o confessamos diante dos homens como deveríamos confessar. Nós somos cidadãos do céu e da terra ao mesmo tempo. Devemos ser leais ao reino civil e também ao reino celestial. Não devemos negligenciar nenhum nem outro. No entanto, sempre é bom lembrar, a nossa primeira lealdade é a Deus. Se a lei dos homens estiver em oposição à lei de Deus, não há dúvida de que nós devemos obedecer antes a Deus do que aos homens. Dar a Deus o que é de Deus significa reconhecer que somos miseráveis pecadores, merecedores da condenação ao inferno, e reconhecer também que Jesus nos resgatou com o seu santo e precioso sangue e nos garante pela fé, por graça, a salvação eterna. Diante disso, vamos dar toda a glória, toda a honra, todo o louvor que são devidos a Ele. Vamos nos doar, nos entregar ao nosso Senhor. Vamos nos doar a Ele com tudo que somos, com tudo que temos de corpo e alma, porque nós estávamos perdidos e condenados, e Ele nos salvou. Amém. Este é o momento do culto em que nós ofertamos ao Senhor. Neste final de semana, nós teremos várias oportunidades de culto presencial também, mas nem todos podem participar assim na igreja. No entanto, todos nós, graças à bondade de Deus, podemos ofertar para o trabalho do seu reino. O texto que quero lembrar hoje, que serve assim de convite para o nosso ofertar, nós encontramos em Provérbios capítulo 3, verso 9 a 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus está aqui prometendo abundância àqueles que honram a Ele com as suas riquezas, com as suas posses. Obviamente, nós não devemos ofertar pensando na recompensa que Deus nos dará. Nossa oferta, ela deve ser motivada, sim, unicamente pela gratidão ao nosso bom Deus e pela fé que temos nele. Mas mesmo assim, a promessa de Deus é de fartura, aqueles que honram a Ele com os seus bens. Cantamos ao Senhor o próximo hino, já que estamos na época da Reforma Luterana, no mês da Reforma, dia 31 de outubro, está aí bem próximo. Cantamos o hino Castelo Forte é Nosso Deus. Nos alma tribulada.
Em nossa oração geral, nós vamos incluir aqueles pedidos e agradecimentos que vocês me enviaram nesta semana. Nós vamos agradecer pelo aniversário do Jonathan, no dia 19, irmão da Grace, portanto meu cunhado, e agradecemos também pela recuperação do Luiz Fernando. Ele é neto do Luiz Carlos e da Rosuita, membros de Nova Prata do Iguaçu, e o Luiz Fernando havia caído de bicicleta, havia cortado seu braço, um corte bem profundo. Graças a Deus está bem, se recuperando muito bem. Temos também pedidos, pedimos por todos os professores e agradecemos ao mesmo tempo por Deus ter nos concedido professores, em alusão ao seu dia 15, a última quinta-feira. Incluímos aqui também os professores de escola dominical. Lembramos da Clarice, membro aqui de Dois Vizinhos. Ela pede oração pela sua família e especialmente pelo resultado do seu exame, que sairá agora no final do mês, para que esse resultado dê negativo. Também lembramos do Theo. Ele é um bebê de 1 mês de vida, recém-nascido, e terá que fazer um cateterismo. Ele é filho de amigos, de membros lá de Quedas do Iguaçu. E lembramos também da família Eger. No dia 16, fez 1 ano de falecimento da dona Hilda Eger, que era a nossa irmã da fé lá de São Jorge. Então oramos pela família, que Deus continue confortando-os. Nos dirigimos a Deus em oração. Amado Pai Celestial, queremos agora pedir e agradecer por várias coisas. Primeiramente, te agradecemos pelas bênçãos materiais e espirituais que de maneira tão generosa tu coroas a nossa vida. Graças te damos, Senhor, pela comida, bebida, vestes, pela casa, pela família, por todas as demais bênçãos. Também te louvamos pela fé em Cristo como nosso Salvador. Agradecemos pela esperança, pela certeza de vida eterna, pela paz que só Tu e a Tua palavra nos proporciona. Guarda-nos sempre assim na fé verdadeira em Cristo. Senhor querido, também te louvamos pelo aniversário do Jonathan, no dia 19, que Tu continues abençoando a ele em todos os sentidos e dê a ele também gratidão em seu coração pela vida e por todas as bênçãos que Tu lhes dá. Também agradecemos, Senhor, pela recuperação do Luiz Fernando. Graças te damos por ele estar bem melhor, por esse ferimento estar cicatrizando muito bem. Te louvamos por isso, querido Senhor. Continua a abençoá-lo, a ele e a sua família. Lembramos também, Senhor, com gratidão em nosso coração, pelos professores que Tu colocaste em nossa vida, nossos queridos mestres, que nos ensinaram importantes lições desde a infância até a juventude. Graças te damos por cada um e pedimos que Tu continues despertando vocações assim, para que sempre tenhamos professores dedicados, empenhados a ensinar as crianças. Esteja com cada professor, abençoa cada um e continue dando sabedoria, entendimento, inteligência. De maneira especial também pedimos pelos professores de escola dominical da nossa igreja, que eles também possam, com dedicação, ensinar o caminho da salvação aos pequeninos. Senhor querido, lembramos da Clarice, pedimos pela sua família, especialmente por ela, para que esse resultado desse exame dê negativo, que não traga nenhuma má notícia, mas que ela possa se alegrar com o resultado desse exame. Conduz tudo para que transcorra assim, Senhor. Também lembramos do pequeno Theo,
que fará cateterismo. Pedimos que Tu conduzas os profissionais de saúde nesse procedimento médico. Esteja com os pais também, para que Tu dês a eles a certeza da Tua presença ao lado do Theo, que eles possam se sentir amparados por Ti. Conduz tudo da melhor maneira possível. Pela saúde do Theo, assim pedimos. Lembramos ainda da família Eger, enlutados em virtude do falecimento da Dona Hilda, nossa irmã na fé, de São Jorge do Oeste. Completando um ano do seu falecimento, quando Tu a chamaste para a morada eterna. Continua assim confortando aos familiares, enxugando as lágrimas, renovando os ânimos, na certeza da ressurreição pela fé em Cristo Jesus. Vem trazer paz e ânimo a todos os familiares. Assim pedimos, Senhor, por todos estes, colocamos a cada um em Tuas mãos, se for do Teu querer. Ampara, fortalece, devolve a saúde a todos, tudo para a Tua honra e glória. Todas as demais coisas, também aquilo que pesa em nosso coração, nós entregamos aos Teus cuidados, orando a oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Com a graça de Deus, chegamos ao final de mais um culto online. Como eu disse antes, no momento da oferta, nós estamos retomando aos poucos também os nossos cultos presenciais. Reserve sempre tempo para Deus, para o culto, para a devoção, seja presencialmente na igreja, se você puder ir, ou então na sua casa, mas não deixe de celebrar culto ao Senhor. Isso é importantíssimo para a nossa vida de fé. Neste final de semana, nós temos cultos na sexta-feira em Verê, no sábado em Quedas do Iguaçu e em Nova Prata do Iguaçu, e no domingo de manhã em São Jorge e domingo à noite aqui em Dois Vizinhos. Lembro do nosso programa de rádio 5 Minutos com Jesus, pela Rádio Blog TV. Se você ainda não baixou o aplicativo no seu celular, faça isso, vá no Play Store, baixe o aplicativo da rádio e ouça o nosso programa de segunda a sexta-feira ao meio-dia, 5 Minutos com Jesus. Desejo a todos as mais ricas bênçãos de Deus e vamos encerrar o nosso culto cantando o último hino, 201, do Inário Luterano, Fim do culto, partiremos. Fim do culto, partiremos com a Tua santa paz. Pai, permite que levemos deste amor que Tu nos dás. No deserto desta vida, água e sombra proverás. Graças, Pai, a Ti rendemos pela Tua salvação. Que Suas bênçãos desfrutemos com sincero coração. Faz
faze-nos com fieldade caminhar em retidão. Quando então tu nos levares deste mundo, ó Salvador, quando, ó Deus, tu nos chamares, que te ouçamos sem temor, e irmanados habitemos no teu reino de esplendor.